Nesse instante, vamos mais uma vez agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de aprendizado, nesta noite com a doutrinária do livro Coragem, item 40, Contratempos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós presentes, iluminando e fortalecendo todos nós. Que a tua paz, Senhor Jesus, ilumine e proteja todos os nossos irmãos necessitados do teu amor. Te pedimos também por aqueles que se encontram enfermos, por aqueles que se encontram nas sarjetas, por aqueles que faltam pão, que cada um desses irmãos possa vivenciar a tua bênção, Senhor, e assim receber, seja o pão espiritual ou o pão material. Que a tua misericórdia, amado Mestre, fortaleça todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim Hoje seja. temos a doutrinária, Mônica Carvalho. As suas ordens, podem começar. Obrigada desde já, Celso Alberto, pelo convite. Me sinto honrada nesta noite de quarta-feira para falarmos um pouco sobre o item 40 do livro Coragem, de Emmanuel. Um livro que traz grandes ensinamentos, grandes lições para nós. E hoje nós iremos particularmente falarmos sobre contratempo. Bom, diante de qualquer contratempo, pensa no bem. Geralmente, a gente se chateia, né, diante de um contratempo, diante de um imprevisto, quando a gente se organiza para tal situação. Quando estamos organizando algo, né, planejando alguma coisa, e no meio do caminho da execução desse projeto acontece um contratempo. E é nesses momentos, desses imprevistos que acontecem, que precisamos pensar no bem. Precisamos entender que nada é por acaso. Se a gente vai na rua e de repente bate uma maior chuva, a gente precisa parar um pouco, não é? Numa loja, na casa de alguém, para que possa essa chuva passar. Então, nesse momento, agradecemos a Deus pela oportunidade e o privilégio, né, da gente poder estar sendo avisado, entre aspas, de algo que poderá acontecer. Então, diante de qualquer que seja o contratempo, de qualquer que seja o imprevisto, antes mesmo da gente reclamar ou então ficarmos chateados, pensemos no bem. Pode passar, por favor. Pode passar, Henrique. O meu técnico aí, por favor, pode passar. Eu já passei, porque então, deu tempo para mudar aí. Certo, é porque está demorando um pouco de chegar aqui por conta da minha internet. Coloquei nos dados móveis, ela tenta, e deixei no Wi-Fi, também está lento. Mas então, né, continuando, a gente fala sobre o trabalho estafante. Eu costumo dizer aos meus colegas, principalmente de trabalho, que estamos vivendo de uma forma estafante, de uma forma cansativa. Nós estamos cansados o tempo todo. Não é? A gente já acorda cansado. O dia é muito pequeno diante de tanta coisa que estamos planejando para fazer. E acaba que a gente se cansa muito, fica exaurido as nossas forças de tanto a gente buscar compensar a correria dos nossos compromissos. Mas uma coisa que me deixa assim, muitas vezes até menos preocupada com isso, com essa correria, é a questão da nossa logística. Até 2019, antes do advento da pandemia, nós tínhamos uma rotina. Quando nós começamos a atravessar a pandemia, ficamos inicialmente desesperados, né, preocupados com a questão do que iríamos fazer dentro de casa, tantas pessoas o tempo todo. E aí veio a tecnologia. Uma delas, né, que me ensinou muito, é trabalhar no Meet.
né, a trabalhar, fazer uma palestra online, dar aula online, fazer uma reunião online. E o que é que nós fazíamos? Acumulávamos diversas atividades para o dia. Por que a gente fazia isso? Porque a gente estava em casa, a gente não precisava sair. Então a gente tinha tempo suficiente para isso. Quantas vezes eu saía de uma reunião, já tinha começado outra, e aí eu terminava aquela e entrava na seguinte. Eu dava 2 aulas para uma escola e fazia 2 cursos numa manhã. E aí, quando veio o fim da pandemia e nós precisamos sair novamente das nossas casas para executar nossas tarefas, o tempo ficou curto. Porque as mesmas coisas que eu fazia de casa, porque era online, eu não posso fazer as mesmas coisas hoje em dia que é presencialmente. Eu não poderia hoje estar aqui em Coração de Maria, que é onde eu estou trabalhando, e também aí na cidade de vocês. Eu não poderia também estar em Feira de Santana ao mesmo tempo. Mas se fosse no tempo que tudo a gente fazia online, a gente conseguiria participar de uma reunião de feira, dar aula e continuar ainda fazermos a palestra, porque a gente não precisava de tempo para locomover. Então, por isso que hoje a gente encontra no trabalho uma estafa física e muitas vezes mental. Porque depois da pandemia a gente não se readaptou. A gente não voltou à nossa configuração inicial de que precisávamos nos deslocar. Então, será ele a providência que te habilita à vitória contra uma série de perturbações que te espreitam a estrada. Essa frase é muito importante, porque nesse momento a gente precisa buscar, né, o equilíbrio emocional. A gente precisa buscar a força para se proteger dos assédios, das perturbações e principalmente do cansaço. Porque esses assédios também trazem cansaço para nosso corpo, cansaço físico, porque acaba sugando a nossa energia. Então, nesse momento, a gente precisa orar. Nesse momento, a gente precisa buscar força, coragem, resignação. Desculpem. Para continuar no trabalho, muitas vezes o cansaço realmente é só físico, mas muitas vezes também esse cansaço provém de assédios espirituais, os quais podem causar o sugar das nossas energias. Pode passar, Henrique. Ainda não chegou aqui para mim. Está bem lento, parece que está vindo de ônibus. O encontro perdido, né? Semelhante contrariedade de certo apareceu em tua defesa própria. Quando a gente marca alguma coisa e acaba não dando conta desse evento, desse encontro, por conta do tempo, não é? A gente muitas vezes vai ao encontro de uma pessoa, ao encontro de uma entrevista de emprego, e às vezes chega lá, já passou do horário. Ou então chega lá, foi cancelado. Então a gente também precisa agradecer. Porque esse contratempo é uma providência divina. Vai passar. Quando a gente pode passar, viu, Henrique? Mesmo eu falando, você pode passar, porque ele está demorando de chegar aqui. Muitas vezes a gente que usa transporte público, né? Às vezes a gente chega indo para o trabalho, ou para alguma reunião, ou para um evento, ou para um lazer, e a gente chega no ponto, o ônibus já passou, o carro já passou, e a gente tem que esperar ali mais meia hora, mais 40 minutos para vir o próximo. A gente se chateia, né, gente? A gente se chateia muito, porque a gente vai chegar atrasado no lugar, a gente se programou para chegar a tal hora, vai chegar depois, mas a gente não sabe ao certo por que Deus providencialmente acabou fazendo com que a gente se atrasasse, perdesse aquele transporte, perdesse aquele evento. Né? Então, quando também acontece a realização adiada, a gente se organiza para uma realização, deseja aquilo muito, trabalha para que aquilo aconteça, para que a gente realize algo, e quando está próximo disso acontecer,
algo dá errado e a gente acaba não realizando. Que frustração. Eu, particularmente, ainda me sinto muito frustrada. Porque apesar disso que eu estou falando aqui com vocês, do conhecimento, do entendimento disso, não quer dizer que eu ajo diferente, não, gente. A gente estuda para falar determinado ponto e se reconhece dentro da dificuldade que a gente tem de realizar daquela forma. Né? A procrastinação de teus desejos estará funcionando em teu benefício, para que não entres em determinados compromissos fora do tempo. Mas nem todo mundo tem essa paciência, nem todo mundo tem essa capacidade de compreensão. E eu sou uma pessoa dessas, viu? Eu muitas vezes não tenho paciência. Eu penso em uma coisa, busco realizar determinada coisa, busco realizar uma viagem, que é um desejo de muito tempo, e acaba que essa viagem, que essa realização, ela é adiada para depois, e eu fico chateada ainda. É o meu momento evolutivo. Eu ainda não tenho a capacidade de compreender que todo contratempo é um privilégio de proteção divino. Eu ainda não consigo assim, não. Estou no caminho, buscando todos os dias. E depois de ler novamente esse livro, e eu agradeço muito essa oportunidade, Sr. Alberto, eu comecei a entender, a ver em mim como é difícil a gente colocar em prática aquilo que a gente já conhece. O conhecimento, muitas vezes, não é o exercício diário. A gente ainda não consegue colocar em prática todos os dias. Esses dias eu estava tentando realizar algo que eu já venho buscando há mais de 10 anos. E num determinado momento, um ato, uma ação que naquele momento parecia tão inofensiva, tão simples, adiou essa minha realização. E adiou por um tempo indeterminado. E eu chorei muito, e eu sofri muito, e eu digo assim, meu Deus, tudo de novo não, eu não vou aguentar tudo de novo não. Mas eu não entendo, não aceito, na verdade, porque eu até entendo, é que foi necessário, está sendo necessário, né, essa procrastinação, esse adiamento. É necessário para meu conhecimento próprio, para meu amadurecimento, para poder realizar tal coisa. Mas que antes de aceitar, eu ainda me revolto, eu ainda me chateio, porque ainda é minha condição. Eu costumo dizer que enquanto estivermos aqui pisando fisicamente nesse chão, ainda devemos muito. E ainda estamos muito aquém daquilo que a gente deseja ser. Porque muitas vezes a gente deseja ser, mas infelizmente a gente ainda não acompanha, não é? O nosso desenvolvimento evolutivo ainda não acompanha aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente já conhece. Não que não tenhamos força de vontade, né? Não que a gente não tente todos os dias, mas ainda é a nossa condição. E a gente precisa aceitar isso. E é através desses contratempos, através de situações como essas, que a gente vai aprendendo. Não é? Que a gente vai aprendendo a lidar, a gente vai aprendendo a lição, e a ansiedade vai diminuindo, né? E aí a gente vai aprendendo também a aceitar que alguns contratempos, da sua grande maioria, é para nos proteger de situações que a gente ainda não tem a capacidade, o equilíbrio de vivenciar. O plano frustrado, provavelmente, é o recurso que se te garante o equilíbrio. Imagine se eu tivesse conseguido realizar o que eu estava tentando realizar essa semana. Talvez não desse certo por muito tempo. Não é? Talvez eu ainda não esteja amadurecida para tal evento. Eu ainda não aceitei não, viu, gente? Ainda continuo chateada. Ainda continuo triste porque eu não consegui. Mas eu já entendo. E mesmo elaborando essa palestra, eu dizia assim, eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar que esse contratempo, que essa situação que aconteceu, foi para o meu próprio bem.
mas ainda somos teimosos, né? A gente acha que os nossos planos são os melhores, mas na verdade não são. Os melhores planos são aqueles de Deus para conosco. E vem esse slide que eu achei muito interessante, que é o carro enguiçado. O incidente desagradável é o processo de forrar-te contra acidentes possíveis. A gente viu recentemente um avião que caiu em São Paulo, se eu não estou enganada, em Vinhedo, acho que foi isso. Vocês não podem participar, viu, gente? E colaborar comigo, porque a memória, depois das Covid e da vida, a gente já não está mais a mesma. Sem falar que depois que a gente passa de 15 anos também, a memória já fica meio puxada. Mas teve um evento de um avião que explodiu e tal. E quantas pessoas perderam aquele voo? Quantas pessoas, por situações banais, não conseguiram embarcar naquele voo? Eu vi o depoimento de uma moça super chateada, reclamando, né, tem um vídeo dela, né, que ela iria postar e nem postou, reclamando que a companhia aérea foi responsável porque ela tinha marcado o voo para aquele voo, aquele horário, e que por irresponsabilidade da empresa, ela não conseguiu o visto e acabou não viajando e tal. Não conseguiu fazer o check-in por conta de, segundo ela, irresponsabilidades da empresa. Acho que menos de uma hora depois aconteceu, né, o acidente do voo. Então, ela postou esse vídeo e em seguida outro, dizendo assim, que o quanto ela estava triste consigo própria por ter ficado chateada e quanto ela estava grata a Deus, porque ela estava com uma filha de 3 meses de nascida e que estava viajando para a casa dos pais, para conhecer os pais. Então, assim, a gente se chateia por imprevistos que acontecem sem saber que aquilo ali é um livramento. Sem pensar nisso. Não é nem a questão de saber, é a questão do pensar. É a questão de atribuir isso a algo que vem algo melhor. A gente só pensa que aquilo ali está nos prejudicando, a gente pensa que a gente está sendo os injustiçados, a gente pensa que não está sendo querido por Deus. Quando eu falo a gente, eu estou referindo a mim. Que nós não somos queridos de Deus, que Deus não... Nossos planos nunca dão certo. E eu estou também falando por mim, porque esses últimos dias, e veio muito no momento onde eu estava estudando esse livro, né, para falar sobre a questão dos contratempos, e eu mesma chateada por um contratempo que aconteceu comigo. Como ainda é o nosso nível evolutivo. A gente ainda tem essas dificuldades. Mas eu compreendo. E assim, eu me aceito dentro do meu progresso evolutivo, porque nem sempre a gente vai estar andando a passos iguais ao que a nossa mente já sabe. Porque uma coisa é o saber e outra coisa é o colocar em prática. Eu perguntei a seu Adalberto quantos minutos são a palestra. É até 21 horas, mas pode até 8h50, 10 minutos fica para o pessoal fazer algum comentário se desejarem. Pronto, mas se quiserem fazer o comentário agora, podem ficar à vontade, viu, gente? Aqui é mais um bate-papo, não é algo que é fechado, né? Eu trouxe as minhas concepções diante daquilo que foi lido, que foi estudado, mas cada um pode também ver de uma forma diferente ou parecida e enriquecer mais o trabalho de hoje. O mal está orgânico. A enfermidade, ela é menor, a enfermidade menor haverá surgido a fim de induzir-te ao tratamento inadiável. A mãe de uma amiga minha, recentemente, ela estava sentindo muita dor de um lado. E aí vem todos os médicos de plantões, né, que são os vizinhos e os filhos. Falando que era gases. É gases. Vamos para o médico, vamos tomar Lofital, vamos tomar chá de erva doce, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E toma chá, e vai, faz uma coisa, faz outra, e a dor persistindo. E aí os filhos começaram a notar que ela estava emagrecendo muito. Mas ela estava apenas com o quê?
com uma simples dor de um lado, que quando ela tomava o chá de erva doce, dava uma aliviada, né? Porque aliviava os gases e aí ela se sentia melhor. Mesmo assim, ela foi tratada dessa dorzinha que estava incomodando. E foi quando descobriu que ela, na verdade, estava com câncer do pâncreas. Então, o que eu quero dizer com isso? É que aquela enfermidade menor, aquela dorzinha que estava incomodando tanto, foi o corpo gritando por socorro. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, concedeu isso sim, para que elas pudessem verificar o que estava acontecendo em tempo hábil. Né? Então, a gente precisa ficar também atentos aos pequenos sinais. Precisamos ficar atentos às situações mínimas que acontecem conosco no nosso dia a dia. É fácil? Não, não é fácil. Muitas vezes a gente deixa para lá, a gente pede tanto a Deus, né, que nos proteja, que nos ilumine, que guie os nossos passos na nossa caminhada. E quando vem alguns sinais nos dizendo assim, ó, não vai por esse caminho, vai por esse daqui, a gente não ouve, a gente não vê, a gente não percebe. Porque estamos muito envolvidos nas atividades do nosso dia a dia. Né? É aquilo que a gente começou a falar inicialmente. É a questão do trabalho estafante. É a questão de muitas vezes a gente se envolver diretamente com as nossas atividades diárias e não perceber os sinais que o divino nos manda todos os dias e a todo momento para nos guiar conforme a gente pede, conforme a gente solicita. Um outro ponto também que traz muita inquietação, chateação, é a afeição que se afasta. Né? A separação, ela vale por cirurgia no campo da alma, muitas vezes resguardando-te a paz e a segurança. E a gente não entende. É a separação de cônjuge mesmo, é o afastamento de um amigo, é a separação dos filhos, porque vão estudar, vão trabalhar em outros lugares. Sem falar que a gente se apega, né? A gente se apega ao outro, a gente se apega a nós, a situações e a materiais. E muitas vezes a gente se questiona, por quê? Por que comigo? Por que de novo? Por que está acontecendo? Por que eu não mereço? Mas não é, você realmente não merece. Você realmente não merece as consequências da permanência naquela situação. Não é? O que você merece é aquele livramento que Deus, na sua infinita bondade, eu repito, vem trazer através de um afastamento. Esse afastamento também pode ser através da morte. Né? Nossos entes queridos, quando partem, nós temos uma dor profunda. É uma dor que muitas vezes a gente não sabe explicar. E nessa dor, muitas vezes também a gente se revolta. E a gente questiona a Deus. O que foi? O que foi que eu fiz para merecer? Por que levou fulano? Por que levou ciclano tão cedo? Não é? Quando os pais perdem um filho, enxergam como se o mundo tivesse agindo de forma diferente, né? Se fosse um revertério do mundo. Porque, comumente, né, os pais deveriam ir primeiro, né, na concepção terrena, na nossa concepção ainda muito terrena, muito limitada com a carne. Mas são os desígnios, são as necessidades de cada um. E quando isso acontece, quando acontece a despedida de um ente querido, a dor, ela fala tão alto, tão lancinante, que a gente perde, muitas vezes, o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual, e questiona por que isso aconteceu. Mas a gente não pensa, se aquele ente querido permanecesse aqui entre nós,
poderia estar sofrendo. Deixa eu coloquei minha água aqui. Pode retornar ainda ao slide anterior, viu, Henrique? Poderia estar sofrendo com a dor física, poderia estar sofrendo com dores físicas, emocionais, mentais, poderia passar por situações muito pior, né, que é o sofrimento em cima de uma cama, mas a gente não quer saber disso. A gente quer saber que aquele ente querido precisava estar ali, conosco. Muitas vezes só satisfazendo o nosso próprio capricho, só satisfazendo as nossas próprias necessidades e não o do outro. Então, que a gente possa pensar que quando o ente querido da gente parte, não é uma punição, é uma necessidade. Uma necessidade, só um momento. Fui espirrar, porque hoje está difícil. Então, quando o ente querido da gente parte, a gente precisa compreender a necessidade, né, de cada um, compreender os desígnios de Deus e nunca, em hipótese alguma, culpar, né, ou culpar-se pela partida do outro, ou culpar o outro por ter nos deixado, ou muitas vezes ainda culpar Deus, porque nós temos ainda o apego tão grande ao físico, né, ao ver, ao tocar, que a gente muitas vezes não percebe que foi só uma mudança de corpo. Foi só uma mudança de matéria. Foi só uma mudança de lar. Então, a despedida de um ente querido quase sempre procede da misericórdia do Senhor, no sentido de evitar sofrimentos maiores para aqueles que partem, quanto para aqueles que ficam. Recentemente, eu perdi meu pai e foi de uma forma tão rápida. Eu liguei cedo, estava tudo bem, e quando eu acabei de chegar em casa do trabalho, acho que 35 minutos depois, ele tinha desencarnado. E naquele momento eu pude agradecer. E eu sou grata a Deus que eu já cheguei a esse nível, né? Graças a Deus eu já cheguei a esse nível. Com relação a isso, eu já entendia e aceitei com mais facilidade. Isso não significa dizer, gente, sob hipótese alguma, que eu não esteja sofrendo ainda. Não significa dizer que muitas vezes eu choro, eu sinto a falta dele, porque a falta física dele dói demais. Não consegui ainda estabelecer uma conexão com ele depois da partida, até porque eu ainda estou sofrendo muito. Então, eu não consigo ainda esse equilíbrio espiritual para essa conexão. Mas eu aceito e agradeço a Deus por ter sido da forma que foi. Mas a gente não aceita isso com facilidade. Então, diante de qualquer obstáculo, reflete no bem. Suponhamos que tudo viesse com um alerta vermelho. Se um contratempo, um imprevisto de algo que estamos organizando, estamos fazendo, né? Se esse imprevisto viesse com um alerta vermelho, seria mais fácil da gente compreender. Seria um sinal de que aquele contratempo foi um livramento. Mas não vem. Não vem com um alerta vermelho. Os contratempos simplesmente eles aparecem no momento que e pega você tão desprevenido, como diz, né? Tão inesperado, que nos surpreende e de uma forma que a gente não pensa que é um bem. Eu tenho um amigo que costuma dizer que o mal é um bem disfarçado. E de uma certa forma, hoje, olhando pelo lado do que Emmanuel nos traz, é realmente perder o ônibus quando vai para um lugar, adiar uma viagem para daqui a um ano,
um, algo que você deseja muito, que é ter o seu comércio próprio, ser adiado para daqui a 6 meses, um ano, sei lá, mesmo com tudo organizado, mesmo com tudo certo, mas algo acontece que você precisa recalcular a rota. Nesse momento, a gente precisa agradecer. Não é fácil. Não é fácil estarmos bem com uma situação agora e daqui a minutos essa situação se reverberar de uma forma negativa, que aos nossos olhos é negativo, e a gente precisar, de uma certa forma, recalcular aquilo. A gente se sente realmente frustrado, a gente se sente fracassado mesmo, e ainda é comum, porque é o nosso momento, né? Ainda é o nosso estágio evolutivo e precisamos ser indulgentes conosco. Precisamos nos abraçar nesse momento e aceitar que a gente ficou triste. Mas em momento algum a gente deve se revoltar emocionalmente, se revoltar espiritualmente, porque tudo que acontece na nossa vida é para melhorar. Algo de melhor está por vir. Então, diante de qualquer obstáculo, diante de qualquer situação, vamos refletir, porque no curso de todas as circunstâncias, por trás dos contratempos da vida, a bondade de Deus jaz oculta. Então, quer dizer que é por trás de todas essas situações, por trás de todas as, muitas vezes até dores, né? E que são provocadas por nossa invigilância, a bondade de Deus estará ali. A bondade de Deus está dizendo assim, eu estou evitando hoje, filho, que tu sofras maiores dores amanhã. Mas nós ainda somos mediatistas. Nós ainda queremos aquilo que a gente só está vendo dentro da nossa limitação visual. A gente não vê tudo. Porque nós não temos uma visão ampliada, porque estamos limitados dentro da carne. Eu só consigo ver aqui o que está à minha frente. Até para que eu possa visualizar do lado, eu tenho que me movimentar. Então, a gente não consegue ver tudo com a amplitude que as coisas têm, que as situações têm. Só um momentinho. Eu estou parando, porque o espirro, ele veio tão forte que eu preciso espirrar mesmo. Então, eu estou hoje com a garganta extremamente doendo, falando ainda com dificuldade. Mas voltando ao que eu estava dizendo para a gente concluir, diante de todas as situações que aconteceram nas nossas vidas, tudo, seja lá o que for, é a proteção divina. Porque a gente ora, porque a gente pede, porque a gente suplica que Deus nos proteja. A gente pede a espiritualidade maior que nos proteja. Então, quando algo dá errado, quando acontece um imprevisto, quando acontece um contratempo nas nossas vidas, é aquela proteção se fazendo presente. Então, que naquele momento a gente agradeça. A gente não se revolte, não blasfeme, né? Não venha se chatear, porque, na verdade, aquilo ali é um livramento para nós. E não simplesmente algo que deu errado, porque não somos queridos por Deus. Gostaria da participação de vocês, que possam nos ajudar nesse trabalho. Eu peço desculpa de antemão, porque eu tinha colocado 2 músicas para a gente ouvir e refletir, mas como eu estou com a garganta extremamente doendo agora de noite, eu não ia conseguir falar mais do que 40 minutos mesmo. Peço desculpa, senhor Adalberto, de coração, e dizer ao senhor assim que me sinto muito honrada com esse convite, com a confiança, e dizer que estou disponível para, num outro momento, podermos fazer um trabalho mais completo. E agradecer também a paciência de vocês que estão aqui conosco, né, durante esse tempo. Pedir a vocês que tragam, né, a colaboração, que digam o que vocês acharam. Se tiverem alguma pergunta, seu Adalberto mais Henrique estão aí para me ajudar a tirar, né, as dúvidas, mas eu estou à disposição de vocês.
Pois é, nós agradecemos. Então são mensagens que acordam a nossa trajetória. Então são muitos esses pontos que ainda trazemos e ainda não estamos preparados para tudo, mas pelo menos nesta existência já temos uma elevação melhor, porque acredito que as outras foram bem piores do que esta. Apesar da gente achar que a gente não suporta, nos dias de hoje, como você próprio falou aí sobre os contratempos que a gente está reclamando de tudo, que é uma coisa natural nossa ainda por ser pequenino, não entender os ensinamentos do mestre, que há mais de 2000 anos ele deixou aí mastigado, tudo fácil para a gente acompanhar. Mesmo assim, a gente ainda desvia do caminho, busca atalhos, achando que vai chegar mais depressa e termina atrapalhando. São exatamente esses contratempos que acontecem na nossa caminhada como alerta. Aí você falou que o sinal devia vir vermelho. Eu acredito que vem vermelho, mas a gente troca. A gente bota o que a gente quer. E aí a gente se engana. Mas essa é a realidade da caminhada. Então, estamos aprendendo, estamos melhorando. É verdade. E é só agradecer a Deus e buscar mais paciência, porque a gente trabalha uma coisa de cada vez, em cada encarnação. Porque se a gente for tentar fazer tudo de uma vez só e morre, não resolve nada. Mas tem mais pessoas aí querendo falar. Quando os sinais vêm, às vezes a gente fala assim, oh Deus, dá um sinal para mim, para ver se eu estou no caminho certo. Aí Deus vai lá e manda o sinal, né? Mas aí a gente interpreta do jeito que é conveniente para a gente. O seu está certo, seu Adalberto. Às vezes realmente vem vermelho, e eu agora vou começar a prestar mais atenção nos sinais, nos contratempos, né? Eles podem estar vindo vermelho e eu estar colocando de uma outra cor, porque para nós é mais confortável. A gente ficar dentro da nossa zona de conforto é melhor do que aquilo que a gente vai precisar analisar, refletir ou até renunciar, que não é fácil. Eu peço para você mesmo fazer a prece final da doutrinária da noite. Sei. Então vamos elevar assim os nossos pensamentos a Deus, agradecermos pelo dia que tivemos, pelos livramentos que tivemos, pela proteção que tivemos. E que se esses livramentos vierem em forma de contratempos, agradecemos também. Agradecer a oportunidade de estarmos juntos, mesmo que distantes, para podermos conversar um pouco sobre esses alertas para as nossas vidas, que é isso que também nos ajuda, através da bondade divina, a seguir o nosso caminho de uma forma mais agradável a Deus. Agradecemos à espiritualidade maior, que está sempre a nos velar, que está sempre a nos proteger, a cuidar dos nossos passos aqui na Terra. Agradecer a oportunidade da reencarnação e agradecer também o advento da doutrina espírita, esta doutrina consoladora e apaziguadora, esclarecedora, que Jesus deixou a nosso dispor. Agradecer a Allan Kardec por ter a disponibilidade de decodificá-la para nós. Agradecer a Deus por todo o amor infinito que tem por nós. Estejais conosco, Senhor, guiando os nossos passos, envolvendo os nossos familiares, os nossos entes queridos, nas bênçãos e energias salutares de paz, de saúde e sabedoria. Que assim seja.